Cadinho, eu tava dando aqui uma olhada aqui no intervalo, você tava fazendo aí, eu tava vendo aqui um negócio no intervalo, o seguinte. Eu tava olhando alguns ex-presidentes da Associação Médica Cearense. Aumenta a minha Rapaz, que responsabilidade. aumenta a sua responsabilidade, meu amigo. Tu é doido, mano. Rapaz, olha aí. O primeiro foi Barão de Studart, não é isso? Valdemar Alcântara, Valdemar Alcântara, Walter Cantídio, Walter Cantilho, Haroldo Joaçaba, César Caos. César Calço, Zé Frota. É. Pressão, né? Que honra. Tem Imagino. outros aí, se for ver, aí tem muitos mais, né? Eu Pessoas digo muito assim, famosas, são 110 anos, né? médicos muito importantes na medicina, muito influentes na medicina. São 110 anos, né? Né, a faculdade de medicina da UFC nasceu dentro da Associação Médica Cearense. Então, assim, que legal. Né? Imagina a sua honra em estar presidente, né, de uma associação tão bacana como essa. Meu amigo, vamos falar um pouquinho do setor de saúde? Né? Você falou agora do SUS, na área de saúde. O setor que enfrenta hoje grandes desafios, né? Principalmente pós-pandemia, né? Um aumento pela demanda de serviços médicos, uma remuneração que, de um modo geral, é aquém do que deveria ser. Você tem uma inflação dos produtos médicos muito grande, né? Você tem uma... Porque quando você olha para a profissão médica, a gente olha logo aquela coisa que precisa ter um faturamento, precisa ter uma remuneração para que a coisa vire sustentável no longo prazo. Sim, exatamente. Precisa ser algo viável para que seja perene. É. E às vezes na profissão do médico, né, isso é muito sensível, um tema muito sensível, porque trata de pessoas, né, que estão ali, né, sofridas, precisando de ajuda, de apoio médico, mas precisa ser considerado algum tipo de viabilidade financeira de alguma forma para que a coisa tenha sustentabilidade no longo prazo, ponto. Né? E o setor de saúde passa por um desafio muito grande, desafio de gestão. Como é que você tem encarado isso como presidente da Associação Médica Cearense? Daniel, esse ponto é um ponto nevrálgico, né? Assim, e realmente a medicina suplementar, né, a saúde suplementar, que é o serviço privado, né, que o serviço privado ele se divide no seguro-saúde, os planos de saúde e os particulares. Particular tem pouco, né? Muito pouco, a maioria é plano de saúde, né? Plano ou seguro, né? E o que é que acontece? Um negócio que os três, o tripé, que o serviço de saúde você tem o plano, a empresa, tem o prestador, que no caso seria o médico ou as PJs, clínicas ou hospitais que prestam serviço, e o usuário, né, o paciente. Um serviço que nenhum dos três está satisfeito, tem algum problema, né? Precisa ser rediscutido. Então é isso que nós estamos vivendo, né? Existe a pandemia, essa questão da remuneração médica, há muitos anos ela vem realmente sendo desvalorizada, né? E a pandemia, ela trouxe um problema grande, porque no primeiro ano da pandemia, os serviços de saúde foram paralisados por conta da pandemia, que era justo que acontecesse isso. Aparentemente, as empresas de saúde tiveram um ganho, porque não gastaram, né? Porque o gasto grande é no dia a dia ali dos exames, das cirurgias eletivas, que é um gasto muito grande. Mas quando veio o segundo ano, que esses serviços funcionaram, menos, mas funcionaram, e ainda teve o impacto da segunda onda da pandemia, que teve os internamentos hospitalares muito mais prolongados, com os custos muito altos, né, que também era justo ser feito, as pessoas precisavam ser salvas, né? E associado a isso, teve também uma medida que a ANS não deu aumento para os planos de saúde naquele ano, que era justo também, porque muitas pessoas estavam sem trabalhar, com a sua produção diminuída. A ANS, o órgão regulador federal de todo o sistema de saúde no Brasil, né? Nessa época eu estava no Agência Nacional de Saúde. Nessa época eu estava coordenando o Conselho Fiscal da Unimed, na primeira onda. E aí, depois disso, ainda houve a liberação da Justiça com relação ao controle de procedimentos médicos.
que aí ficou meio aberto, então não existe mais um controle de procedimentos, né? Então, somado a isso, houve então, procedimentos que ficaram acumulados por conta da pandemia, doenças crônicas que vieram depois até decorrente do próprio Covid, né? Tratamentos prolongados, ausência do aumento. Então, isso tudo traz um momento muito difícil para o sistema de saúde suplementar, né? A gente já vê aí, quem acompanha nos jornais, já deve ter visto alguns serviços de saúde, planos de saúde, empresas muito grandes, anunciando que estão em dificuldades, né? Então, precisa ser rediscutido isso e ver o que é que vai ser feito, né? Você vê que no Ceará você não tem mais hospitais que pertencem às famílias, né? Você tem uma Apvida que pertence a uma família cearense. Mas é uma rede grande, né? Nacional. Que é uma rede nacional, mas, por exemplo, todos os hospitais aqui, não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, tá? Estou só dizendo que é uma característica, é uma mudança no mercado, né? Você tem a gastroclínica, que era de uma família local. São Mateus. Não é mais, o São Mateus, família local não é mais. Isso aí é outra coisa, porque... Você tem grandes players, né, nacionais. Até internacionais, né? Internacionais, na verdade. Por exemplo, o Monte Clínico é da United Health. O Monte Clínico, né, que era de uma família local também. Você não tem mais hospitais locais que pertencem, privados, né, que eu tô falando privados. E outra coisa, Daniel, é que... Pertencem às famílias, né? Você que é do mundo aí dos negócios, né? Existem hoje, essas empresas hospitalares, elas são um ramo de um grupo de investidores, né? Que estão consolidando o mercado, né? Que isso, por exemplo. Comprando hospitais, né? Por exemplo, a Cora, né? Comprou os 3 hospitais. Ela é dentro de um grupo de investidores que tem várias coisas, dentre elas o hospital.